Pois é, Wellington Campos, diretamente da Itália, em Turim, especificamente em Turim, cobrindo a seleção brasileira. Meu querido, eu te desejo aí boa noite, já quase madrugada por aí, e queria saber de você quantos dias faltam para a Copa do Mundo, meu querido. Ô, Rogério, agora tá fácil, meu querido Rogério. Muito boa noite para você. Hoje 15, a Copa começa 19, 4 dias, Rogerinho. Pois é, amigo. E quando você pisa lá no Catar, você fica com a seleção aí até o dia 19, é isso? Até o dia 19. A seleção sai depois do almoço em voo fretado direto para Doha. Eles não querem me dar uma carona, Rogério, então eu tenho que ir a Madrid. Aí eu volto a Madrid, que é sempre um prazer voltar a Madrid, e pego uma conexão, então, para Doha. Chego no início da madrugada de domingo na cidade de Doha, no Catar. Pois é, nós vamos ficar um pouquinho mais longe de você. Agora estamos a 6 horas de Turim, na Itália, e no Catar ficaremos a 8 horas de você, mas torcendo pelo seu trabalho, Wellington, que é muito árduo, e você é merecedor de estar aí na sua oitava Copa do Mundo. Amigo, eu vejo o povo abrindo a boca É. para falar das coberturas da Copa, mas eu não vi ninguém ainda da crônica esportiva brasileira com tanta Copa do Mundo como você, amigo. Não tenho ouvido ninguém dizer que tem 8 Copas, que está indo para a oitava Copa do Mundo. São poucos, não, Wellington? São poucos, né, Rogério? Porque muita gente ficou, infelizmente, ficou pelo caminho. É, Aqui, por exemplo, dos que estão aqui, tem o João Ramalho, que não é um cara de microfone nem um cara de câmera, mas é um cara importante para a TV Globo, que é aquele cara que ajeita tudo, ou seja, que descobre qual hotel vai ficar a seleção, que horas que a seleção viaja, que horas que a seleção chega e prepara tudo isso. Uma coisa é para o rádio, que você chega, e o microfone. Outra coisa é para a televisão, que você tem que, né, transportar um monte de coisa, equipamentos. Antigamente você tinha até o caminhão, né, de transmissão, agora você tem o Mochilink, mas mesmo assim são transmissões muito interessantes. E a primeira do João Ramalho, a gente estava conversando sobre isso esses dias, a dele foi em 90. Eu estava, inclusive, credenciado para 90, mas aí entrou o Fernando Collor, presidente do Brasil, e o Constantino, que foi seu diretor da Rádio Nacional. Dos 27 empregados, vamos dizer assim, designados do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 24 foram demitidos. Sobraram, aliás, 24, 23 foram demitidos. Sobramos eu, falecido Tássio Santos, Astrid Nick e o Geron. O Geron correu lá para o clipping do presidente. O que era o clipping do presidente? Naquela época, você corria no Globo, no Jornal do Brasil, na Tribuna da Imprensa, no Jornal Dia, pegava ali a primeira edição, tirava as matérias que interessavam o governo, fazia ali um clipe, né? Passava pelo fax, na época do fax, e lá em Brasília eles montavam que o presidente e os ministros, os principais membros do governo, primeiro escalão, iam receber logo nas primeiras horas. Então, eles já tinham ali compilado as principais notícias, principalmente envolvendo o governo em todo o país. Então, o Geron correu para lá, a Astrid correu para a programação, e ficamos eu e Tássio, assim, num misto de esporte e de programação. Aí tinha um programa de meia hora. Aí eu brincava com ele que era o Fala que eu te escuto. Ele falava um pouquinho, eu escutava, eu falava um pouquinho, ele escutava. E, Pois. e, e, é, e é engraçado que depois o Tássio falou assim: pô, então vamos fazer um outro programa. Você vai falar com a torcida, você vai fazer como era o nome do programa? Ai, Quer de caderninho? Quer de caderninho? não, esse não está no caderno, esse é da época da. Fez tanto sucesso que era mais. É o Fala Galera. Fala Galera. É o Fala Galera.
É tipo Fala Galera da Rádio Tupi. E aí eu atendia o torcedor, né, que ligava pelo telefone. E o primeiro dia, o programa só de 15 minutos, eu fiquei desesperado. Será que alguém vai ligar? Será que alguém vai ligar? E foi um sucesso. Passou para meia hora, depois passou para 1 hora, depois passou para 2 horas de programa. E você tinha que controlar, Rogério, porque um começava a falar mal do time do outro. E assim, se eu te pedir para falar bem Hoje você consegue, porque você virou um cronista, mas vamos tirar os microfones, aquele papo que a gente brinca, o papo de cerveja. Um não vai conseguir falar bem do time do outro, né? Vai achar todos os defeitos possíveis, começando pelo mascote, pelas cores da camisa, pela a localização geográfica, tudo aquilo, né? Então, aí eu botei um basta naquilo, eu fiz assim, gente, a partir de agora, aqui no Jogo da Galera, o vascaíno fala de Vasco, o flamenguista fala de Flamengo, o tricolor fala de Fluminense, o botafoguense fala de Botafogo. Fala bem ou mal, mas fala. Não pode um querer falar do time do outro, porque me deu Nossa, deu muita confusão. Gente. Pois é, aliás, um critério que hoje é exercido na maioria das rádios, né? Você tem o setorista, vamos chamar assim, de cada clube nas rádios. O Wellington Campos é história, gente, por isso é bom trazer o Wellington. Essas histórias são ótimas do rádio, do futebol. E o Wellington, vamos falar então como foi o dia da seleção brasileira, hoje que é terça-feira, dia 15 de novembro, amigo. Então, Rogério, foi um treinamento a partir das 3 da tarde aqui em Turim, em que a expectativa nossa, né, quando os jogadores começaram a entrar em campo, como são 26, a gente começou a contar. 24, cadê o Neymar? Entrou o Neymar, e agora? Quem é o 26º que não entrou até agora? Era o Marquinhos, o zagueiro do Paris Saint-Germain, que estava na academia, e daqui a pouco ele foi para o campo, então trotou, né, correu em volta do campo, e os demais jogadores fizeram um treinamento alemão, e o Neymar acabou sendo aquele homem base, que fica com um colete diferente dos demais, e todas as bolas passam pelo pé dele. Então, tanto ele joga para o time de colete verde, como joga para o time de colete azul, mais ou menos isso aí. Então, é um treinamento de aproximação, de passe rápido, de dificuldade. E o jogador, às vezes, acha que é uma brincadeira, mas ele é muito importante na concepção tática e técnica do futebol. E depois nós fomos para a entrevista coletiva do Danilo. O Danilo, que é de Bicas, Minas Gerais. Hoje fica Bicas, Rogério. Vamos ver se você está bom no mapa Bicas de Minas Gerais. É sul de Minas? Ali perto de Juiz de Fora. Juiz de Fora, não. Ali já é Zona da Mata, por ali? É por ali. Nós falamos Juiz de Fora, que na verdade o mineiro fala Giz de Fora, né? É lá em Juiz de Fora, Bicas, o pessoal que está nos assistindo aí, que é de Bicas, ou que mora aí nos Estados Unidos, que é de Juiz de Fora, sabe muito bem quem a gente está falando. Mas ele veio para o América, o América Mineiro, cresceu, depois foi para o Santos, cresceu ainda mais, e aí veio aqui para a Europa. E hoje, você prestando atenção na entrevista dele, Rogério, quem não acompanhou, está na íntegra no meu canal, Wellington Campos FC, vai lá no ao vivo, tem toda... Você vê como ele está articulado, ele mesmo dizendo que gosta muito de ler, e ler é muito importante. Como diz um amigo meu, o Rui Guilherme, ler não dói, né? Então você pode ler à vontade, que não causa nenhum tipo de dor, ler, e você aprende. E no final da entrevista, ele ainda respondeu 3 perguntas para a imprensa italiana, e num ótimo italiano, falando italiano fluente, bastante compreensivo. Adorei, como diria, os papos, né, do Danilo. E eu escolhi 2 falinhas dele para a gente tocar aqui no seu programa, se você permitir. Ótimo, vamos trazer o lateral Danilo. E antes de trazer o Danilo, Wellington, qual o critério que é adotado pela comissão técnica da seleção brasileira em relação às entrevistas coletivas? Porque hoje vocês
que cobrem a seleção. Não tem mais aquele acesso Não. antigo de poder estar na beira do gramado, entrevistar quem você quiser. Hoje tem uma ordem nisso, né? Quantos jogadores hoje foram para a coletiva? Somente o Danilo? Umzinho. Uau! E amanhã não tem nenhum, Rogério. Então, veja bem, mudou muito, né? O Pelé falava todos os dias com todo mundo, o Zico, o Roberto Dinamite, o Tostão, o Piazza, o Gerson, o Dirceu Lopes, o Mário Jorge Lobo Zagallo, e não faltou um pedaço de nenhum deles. Mas hoje, para preservar a imagem do atleta, então eles fazem um rodízio. Hoje foi o Danilo, amanhã ninguém, quinta-feira alguém, sexta-feira ninguém, sábado é dia de viagem, não tem ninguém, e aí domingo a gente tem que esperar se já em Doha, no Catar, alguém vai falar. Agora, para. E a gente tem que sobreviver assim, com uma entrevista, né, Rogério? É Quando isso. a gente poderia variar as falas, como a gente diz, as sonoras, né? Ó, vamos ouvir agora o Danilo, ó, vamos ouvir agora o goleiro Alisson, vamos ouvir agora o Richarlison, mas Danilo. Então, você vai tomar uma overdose de Danilo hoje e amanhã, pelo menos, Rogério. Tá bom, eu vou trazer o Danilo, mas mais uma pergunta de curiosidade. Por exemplo, o período que você cobriu o treinamento da seleção, foi de quanto tempo o treinamento e quanto tempo a imprensa teve acesso ao treinamento? Não, hoje foi normal, assistimos tudo, desde o aquecimento até o final, até a conclusão. Como não tinha nenhum trabalho tático, então aí você acaba assistindo. Às vezes o Tite pede nos trabalhos táticos, o que é trabalho tático? Jogada ensaiada, bola parada, pede para que não seja fotografado nem filmado. Ou quando tem uns abusadinhos, aí sai todo mundo e fica só a comissão técnica e os jogadores fazendo esse trabalho, viu? Mas hoje a gente assistiu tudo e para a entrevista do Danilo deu um problema porque atrasou mais de uma hora entre o final do treinamento até o início da entrevista, foi mais de uma hora. E aí você sabe, mesmo você trabalhando 4 horas à frente, mas vão chegando a hora dos programas, amigo, bate um desespero e almoço esquece, janta esquece, isso aí é artigo de luxo. Pois é, então vamos trazer o Danilo, bem referendado aqui pelo nosso querido Wellington Campos. Vamos trazer então, Danilo, que... Eu te mandei 2 Danilos aí. O primeiro, se for você puxar... Eu estou dizendo, ele fala sobre o Daniel Alves. O segundo, ele fala sobre o Neymar. Se entrar um ou entrar outro, a gente já sabe de quem ele está falando, que são 2 grandes nomes. Ou ele vai falar primeiro do Daniel Alves, que foi a minha pergunta, ou ele vai falar do Neymar, que é também outra referência do futebol mundial. Ele vai falar agora do Daniel Alves, respondendo a sua pergunta, o Wellington Campos. Vamos lá trazer o lateral direito da seleção brasileira, Danilo. Campo, eu acho que foi um prazer falar com vocês a distante área, né, para mim é nostálgico. Dentro de campo, eu acho que todo mundo sabe o que o Daniel pode representar, né? Ele demonstrou durante a carreira dele ter um poder de resiliência, de dar a volta por cima incrível. E falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar muito para uma equipe, inclusive características que eu não tenho condição de dar, certamente. É um jogador que demonstrou durante a carreira dele ter uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol, de descobrir espaços que poucos jogadores, até de outras posições, meio-campistas e atacantes, têm. Então, assim, as qualidades que ele tem são únicas e isso todo mundo já sabe. Em termos de liderança, o Daniel é um exemplo, seguramente. É um cara que a gente conversava até hoje, essa manhã, falávamos algumas coisas. A gente estava falando que é muito fácil quando tá tudo correndo bem, a pessoa se autodenominar resiliente, se autodenominar que vai mesmo enfrentar os desafios. E quando as coisas não correm um pouco menos bem, aí sim é a hora de ver quem tem força, quem tem mesmo resiliência. E a gente estava falando sobre isso, né? Que ele, nesses últimos tempos ele
focou, buscou melhorar, buscou se adaptar ao momento e buscou estar na sua melhor forma possível para poder ter o sonho de também participar de mais uma Copa do Mundo. E fora de campo, ele é um cara que ele é inspiração. É um cara que está sempre motivado, está sempre alegre. É um cara que nos treinamentos ele não relaxa um segundo, ele treina sempre a 110%. Eu acho que isso, muito mais do que qualquer palavra, é o que influencia quem está ao redor, né? E nesse momento de uma competição tão curta, é muito importante você estar 100% do tempo focado, 100% do tempo pensando naquilo que se deve fazer no próximo treinamento, no próximo jogo. E o Daniel Alves é um exemplo de liderança, é um exemplo de motivação que eu, principalmente, me espelho muito, tenho certeza que todo mundo dentro da seleção também. Pois é, Wellington Campos, se há uma unanimidade em termos de liderança na seleção brasileira, é quando se refere a Daniel Alves, né, amigo? Com certeza. E o Danilo foi muito feliz no que ele falou, né, onde dentro de campo, é um jogador excepcional, acima da média, e fora de campo é um líder nato, né? Você viu, treina com uma intensidade incrível, um alto astral, e não é à toa que ganhou tantos títulos pelo mundo por onde passou. Isso aí é consequência do que ele prega, né? Se você planta maçã, você vai colher maçã, Rogério. Não tem como colher pera, colher laranja. Plantou maçã, você colhe maçã. Pois é, eu acho que realmente é bom ver o Danilo falando do Daniel Alves, porque talvez dos jogadores convocados para essa Copa, o único que gerou mais discussão foi em relação ao Daniel Alves, e é impressionante como no mundo do futebol se esquece muito fácil da história do jogador, do que ele representa e pequenos momentos que foram poucos, se a gente colocar na longa carreira do Daniel, que ele teve atuações talvez não tão brilhantes, mas ele sempre foi um jogador de uma regularidade impressionante, Wellington. Acho que injusto alguns comentários em relação a duvidar da capacidade de um jogador como o Daniel. Outra questão é que fisicamente o Daniel sempre se cuidou. Eu nunca me lembro de uma época que o Daniel Alves estivesse mal fisicamente. Poderia estar mal tecnicamente, que faz parte da vida de qualquer jogador. Mas fisicamente eu não me lembro de algum período ruim dele. Eu vou fazer uma vírgula em cima do que você está falando e vou seguir na sua linha de raciocínio. Então o Daniel não merece mais jogar e tal. Só dele estar aqui na Copa, e você tem 26 posições, você pode trazer 26 cabeças, é uma grande homenagem. É um cara que vai te ajudar de fora do campo, que vai pegar um garoto daquele, vem cá, o bonitão, ó, é assim, 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 tá? Vai acontecer isso, faz assim. E às vezes nem precisa chamar separadamente, só a maneira do cara comportar. Você viu aí o Danilo falando, o cara no treinamento é um avião no treinamento, né? Então tudo. Por que o Danilo está falando isso? Porque chamou a atenção dele. Exatamente, exatamente. Passou a mensagem que tinha que passar, né, Rogério? Então, é um físico privilegiado, não teve lesão séria, não ficou parado, não tem barriga, não engorda. Eu conheço o Daniel Alves desde os 20 anos, quando ele chegou à seleção sub-20 do Brasil, né? E hoje é essa a realidade do nosso futebol, e aposto muito nele. Se botar para jogar, vai dar o que falar, Rogério, e de bom. Também acredito muito no Daniel, e ninguém fica tanto tempo jogando no futebol europeu como o Daniel ficou, se não tiver todas essas características que nós estamos dizendo aqui. Meu querido Wellington, nós vamos trazer a segunda parte da entrevista do Danilo, falando do Neymar, mas eu vou te liberar, você que teve uma jornada longa, hoje a gente quer você inteiro, fisicamente e mentalmente, para essa Copa do Mundo. Eu te agradeço e vou encerrar o programa Papo de Bola trazendo novamente o Danilo falando do Neymar, né, Wellington? É isso aí, Rogério.
E você vai gostar muito do que ele vai falar. Certamente seu comentário vai ser bastante interessante. Forte abraço, até amanhã, a gente se encontra de novo. Fica com Deus. Um abraço, esse é o jornalista Wellington Campos, diretamente da Itália, em Turim, acompanhando a seleção brasileira, e eu trago o lateral Danilo, titular da seleção brasileira, lateral direito, falando sobre o Neymar. Quanto ao Neymar, sobre a dependência técnica, né, que você falou, isso é um assunto que já foi falado bastante, né, e já foi reconhecido por nós ao interno da seleção brasileira, o Tite já falou algumas vezes, todo mundo, que é mais legal agora porque trabalha-se junto, né, trabalha-se junto de uma maneira em que o Neymar faz com que os outros que estão jogando ao lado dele fiquem maiores, joguem melhor, e os que estão ao lado do Neymar também fazem com que ele jogue melhor, né? Então, nesse momento, falando da parte técnica, eu acho que existe um entrosamento muito grande entre ele e todos aqueles ali da parte da frente, como eu vou falar não, que muita gente que joga bem pra caramba. E assim, é um momento que eles se potencializam entre si. Eu acho que cada um tem demonstrado o seu melhor, tem entendido as movimentações, tem entendido os momentos do jogo, e todos eles fazem com que cada um deles jogue melhor. Isso é muito bonito de se ver, para nós é bem legal. E a importância do Neymar, não só técnica, né, mas ao interno do grupo, é uma coisa que muitas vezes não é vista por quem está fora. Mas é um cara muito importante. Uma coisa que eu gosto do Neymar muito, assim, além de eu conhecer ele, né, muitos anos, ele é muito positivo todo o tempo, sabe? Então, muitas vezes a situação pode estar um pouco pior, né? Ele é um cara muito positivo, que joga sempre o grupo para cima, que dá muita confiança a cada um dentro da equipe. E eu considero isso muito importante, né? Você ter um senso de positividade, fazer com que as pessoas enxerguem as coisas sempre pelo melhor lado. E ele tem esse poder, sabe? Ele usa isso muito bem, né? Ele é carismático, é um cara que não é à toa, está no futebol europeu também há muitos anos, acostumado a conviver com grandes líderes. Então ele desenvolveu isso, essa forma positiva de enxergar cada situação, que para mim é a principal arma dele em termos de liderança dentro da seleção brasileira.